Paz do Senhor, meus irmãos, aqui é a segunda parte do Bate-Papo Relâmpago. Eu sou o Géser Ferazaf e nós estamos hoje sobre o tema Começo versus Recomeço. Estamos aqui com os nossos convidados, irmão Jorge Ribeiro, glória a Deus, nosso irmão Vitor Andrade, que já esbagaçaram tudo aqui, né? E graças a Deus, para você que está nos ouvindo no Spotify, plataformas digitais, procure na sua plataforma a primeira parte desse bate-papo relâmpago aqui, porque já está disponível a primeira parte. Para você que está no YouTube, aqui embaixo, no link da descrição, tem o link, aqui na descrição tem o link, você consegue acessar a primeira parte. E só para a gente fazer um resumo aqui, para a gente dar andamento, nós estamos aqui com o nosso irmão Jorge, o nosso irmão Vitor, sobre o tema começo versus recomeço, certo? A gente já conseguiu mais ou menos caracterizar as pessoas aqui, né? O Vitor, quem é você, Vitor? Eu sou o Vitor Andrade. Você é o Vitor Andrade e você está representando que público aqui? Eu acredito, qual o público que eu estou? Eu estou aqui para servir, me ajuda a entender o seu raciocínio aí. O senhor aceitou Jesus. Confessei Jesus. Continuou firme. Jesus. Continuou firme. Eu tô só te trollando, vamos lá. Vai lá. Vamos abordar o raciocínio. Você está querendo me deixar mais nervoso ainda. Estamos representando aqui Paulo. Sim, Paulo. Você então é difícil representar Paulo, hein? Por que é difícil? Porque tendo em vista o caminho trilhado por esse servo do Senhor, sim. A gente se colocar, né, Jorge, ao lado é uma responsabilidade muito grande. Mas, brincadeira à parte, é um tema bem propício para a atualidade, a gente aceitou de bom grado e o nome do Senhor, com certeza, nessa segunda parte deste bate-papo vai ser glorificado para a glória do nome do Senhor. Mas, né? Vou ficar mais leve. Nosso irmão Jorge aqui não me trola não, irmão, pelo amor de Deus. Eu vou tentar. Nosso irmão Jorge está aqui representando que público, irmão Jorge? Eu estou representando o irmão Jorge, sou o Jorge. Eu não resisti, foi mais forte do que eu. Como diz o irmão Vitor aqui, brincadeira da parte, né, irmão? Porque vamos também descontrair um pouco, né? Estou representando o filho pródigo. Sim, filho pródigo, aquele que saiu e voltou sem nada. Bagaçado. Bagaçado, todo arrebentado. Meu Deus. Então, mas o pai sempre falou, pode vir que os braços continuam abertos, né? Então, glória a Deus. Então, se sinta privilegiado, né? Então nós temos aqui o que aceitou Jesus, né? E permaneceu. Nós temos aqui aquele que veio, foi dar uma volta. E tem eu, que sempre fui crente, nasci na igreja, cresci na igreja, permaneço até hoje. E assim como você, desejos, curiosidades sempre vêm, mas como a gente já estava falando de Paulo, o que não fazia Paulo desistir? Era o relacionamento dele com Cristo. Então, a partir do momento que você conhece Cristo, pode vir tantas propostas, mas você não desiste porque você sabe que Cristo é o melhor para a sua vida, certo? Eu quero dar início aqui. Vocês querem falar alguma coisa do que você já tinha falado já? Eu gostaria só de aproveitar um ensejo aqui, pastor. Vai lá. Jorge, Géser e você que está nos ouvindo, nos assistindo, o Jorge foi feliz aqui na sua narrativa em dizer que está representando aqui o filho pródigo. O Gé me colocou aqui como um representante de Paulo. E ele na primeira parte, pastor, que a gente gravamos, ele falou, eu tô no meio aqui com alguns pensamentos, às vezes vem o pensamento de ir e vir. E a gente tem um conselho para falar, né, Jorge? Para dar. Dizem que conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né, Jorge? É verdade. Mas eu tenho uma palavra para liberar aqui sobre a vida desses que estão nos ouvindo. E pega talvez, que tá de graça. E talvez tem o mesmo sentimento que às vezes passa pela cabeça do Géser. E não tem a mesma convicção ou a coragem, né, Jorge? De expressar isso. De expor, né? De falar. Só que o interessante, Jorge, é que aqui hoje está presente aqui alguém que veio e no meio de tanta dificuldade, no meio de tanta coisa que aconteceu na minha vida particular, Jorge, já veio alguns pensamentos como passa na cabeça do jovem Géser em sair
né? E tem um Jorge que veio e por alguma coisa, algum motivo, foi, mas retornou. Verdade. E a palavra que eu tenho para liberar aqui, Gé, se o senhor me permite aqui nessa segunda oportunidade, nessa segunda parte desse bate-papo relâmpago que está sendo abençoador e acrescentando em nossas vidas, Jorge, é que se fosse tão bom lá fora, eu não tinha vindo e ficado. Se fosse tão bom lá fora, Jorge, você não tinha vindo e ido de novo, porque talvez ficou alguma coisa para resolver, alguma coisa para experimentar. Meu Deus. E voltou. É verdade. Então a palavra que eu tenho para liberar aqui, pastor Gé, é a seguinte: por mais boa que seja a proposta, por mais forte que seja esse desejo, se fosse tão bom assim, eu não estaria na presença do Senhor, nosso Deus, o Jorge não teria vindo e retornado para a presença de Deus. Eu não quero dizer, né, Jorge, que não é bom, que a gente dizer que algumas coisas que tem aí fora aí, irmãos, para a carne é muito bom, passar noites se drogando, se prostituindo, se alcoolizando, irmãos, enquanto a gente está ali, jovens, enquanto a gente está na prática, é tudo muito bom, né, Jorge? É tudo muito bom. O problema é quando a gente chega em casa, Jorge, que a gente coloca a cabeça no travesseiro, que o dinheiro acaba, que a droga acaba, que quando a gente passa. Que passa o efeito, né, a brisa. Como é que é, Jorge? Como é que é isso? Eu entendo uma coisa com essa parte aí. Essa versão. Daí eu vou para Salmo 30, se não me engano, verso 5. O choro pode durar uma noite, Glória. mas a alegria vem pela manhã. Eu creio. E teve uma vez a gente estávamos indo para uma vigília lá no ginásio da Portuguesa. E esse dia, Vitão, eu acho que o pastor também estava. E foi o momento que eu estava recomeçando. E sobre essa questão do jovem chegar, Deus ele me fez entender uma coisa, que é diferente quando a gente está na presença de Deus. Porque Salmos vai falar que para o justo, né, é assim, o choro ele dura a noite inteira, mas pela alegria o que é que vem? Mas pela manhã vem a alegria do Senhor. Então o que a gente entende? Que é totalmente o oposto. Porque, Vitor, como o Sibino falou aqui, o jovem passa, não só o jovem, mas como pai de família também, como a mãe de família também, por alguma desilusão, por algum contratempo, passa a noite ali, passa a noite se embriagando, passa a noite se drogando, passa a noite se prostituindo, por que não, né, tentando, né, achar o conforto na bebida, achar o conforto na droga. E é o seguinte, a pessoa, quando ela olha para si, ela se encontra em um estágio pior do que quando ela entrou. Então ela está em um estágio pior do que quando ela entrou. Aí o que a gente entende? Que para o ímpio, a alegria aparentemente ela dura a noite toda. Mas quando o dia amanhece, tudo que se tem é o quê? É um vazio no peito, é um buraco imenso na alma. Aí o que vem? Vem a vontade de chorar, vem a vontade de tirar a própria vida. É na onde que o inimigo acha a brecha para querer o quê? Arrebentar com o ser humano. Então eu entendo o quê? Que realmente, foi o que o Vitor falou, se fosse realmente bom, nós estaríamos lá. Por que nós estamos aqui? Porque bom mesmo é estar na casa a presença do Senhor, de Deus. Glória a Deus. Antes de interromper o Gé, foi uma frase que eu aprendi com vocês dois. Vocês já disseram no último episódio, mas eu acho que é interessante repetir. Aquela frase que vocês sempre dizem e que, vindo da boca de vocês que passaram por todas essas dificuldades, por todas essas intempéries, é exemplo para nós, né? Eu tive na igreja a minha vida inteira, e por mais que na época em que eu não era batizado nas águas, né, a gente dava aquelas nossas, né, desviadinha, aquelas rateadas, dentro da igreja, né? Aqueles escorregãozinhos de leve. Todo leve. jovem fez isso, irmão. Todo mundo passa por essa, como é que diz, por esse momento de curiosidade. E por esse momento de curiosidade, todo mundo passa por essas vontades de sair, de provar, de fazer e tal. E só que eu aprendi com vocês essa frase e eu quero que mais uma vez vocês repitam. Que o diabo sempre oferece muito. É verdade. O diabo sempre oferece muito.
Então eu gosto de ouvir essa frase de vocês, porque vocês basicamente tiveram as propostas do diabo e hoje vocês têm propriedade de fato para poder dizer: eu prefiro viver naquilo que o Senhor Deus preparou para mim. Essa é a verdade. Com certeza. O diabo ele promete muito, É dá diferente. pouco e Toma tudo. ainda toma tudo Quer que a dizer, gente tem. não Essa deu frase nada, é né? sensacional. Tomou foi o que você já não tinha. É Sim, verdade. sim, essa frase ela é Te sensacional. iludiu. Eu acho que ela é um norte para a vida É de verdade. todo jovem, de todo cristão que está nos assistindo. É Ela é um verdade. norte, porque o diabo ele promete muito, muito, muito. O diabo ele sempre, 24 horas por dia ele está nos prometendo. Ele está nos prometendo melhoria financeira, ele está nos prometendo melhoria na vida material, ele está nos prometendo melhoria na área da saúde física e até mental. Porém, Muita coisa. na verdade, o diabo ele não dá nada. E ele ainda toma, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então, eu acho que faz questão da gente repetir essa frase aqui, porque para você jovem que está assistindo, quando Deus colocou essa frase, eu ouvi sempre ela, do Vitor e do Jorge. Sempre eu ouvi essa frase dos dois, né? E eu sempre aprendi uma coisa, que quem tem experiência não gostou de vivê-las, mas hoje agradece a Deus. É verdade. Então, o que eu quero deixar bem claro para você, jovem, que está nos assistindo e que está nos ouvindo através das plataformas digitais, é que, independente da proposta que o cão, vamos falar bem claro aqui agora, né? Verdade. Independente que a proposta E do não vai cramunhão pensando que ele oferece coisa pouca, não. coisa Ele boa, oferece irmão. coisas para encher os É? olhos mesmo. Eu nem vou falar dos bombonzinhos trufados que o Vitor fala, né? Independente do que o cão te ofereça, jovem, entenda. Corre. A única coisa que ele quer é tirar aquilo que você tem. Ah, pastor, mas eu não tenho nada. O Espírito Santo de Deus habita no meio de nós. Ele está nas nossas vidas. E a partir do momento em que eu e você damos ouvido à voz do inimigo, certamente que ele vai nos matar. Tem um exemplo para isso? Tem, Jesus. O diabo pegou e colocou Jesus lá em cima do monte e começou a oferecer. Toma, toma, toma. O céu e a terra era dele? Sim ou não? Não. Tudo que o diabo estava oferecendo para Jesus era dele? Como que o diabo pode te dar algo, jovem, em que nem dele é? Sim. O diabo ele só vem para oferecer. Mas fica tranquilo, que o Senhor Jesus, estar na presença do Jesus é mais gostoso, é muito melhor. Glória a Deus. A gente estava falando aqui de recomeçar, de reconstrução, e muita gente que está assistindo aqui, pode ser muitas pessoas que não vão para a igreja porque usam a seguinte frase: eu não consigo me livrar disso, eu não consigo me livrar daquilo, eu só vou para a igreja quando eu parar de fazer. Meu Deus. E eu quero do Vitor primeiro. Eita. Filho, 3 ferramentas, eu quero 3. Eita. 3 ferramentas. É o momento conselho agora. 3 ferramentas que você aconselha alguém a usar para poder vir e permanecer. 3. 3, Vitor. É interessante. Ainda mais 3. Mas a primeira tem que ser a coragem, Jorge. Fala ali, ó. Tem que ser corajoso. Primeiro, crente, coragem. Tem que botar a corajoso. cara. Porque o tema abordado e os personagens, o texto, o que Deus está conduzindo a gente desde a primeira parte, pastor, vai nos apontar para isso, então eu não posso pular. Porque se a gente for pegar o filho pródigo, com a mesma intensidade que ele pediu para o pai o que era dele, Eita. ele teve que ter o dobro de coragem, Jorge, para retornar e olhar dentro dos olhos do pai. Isso é forte. Paulo, Verdade. quando ele, com a mesma ousadia que ele vai até os reis, os fariseus, os saduceus da época, os mestres, por que não dizer a patente alta, né, da época, e pedir cartas, pastor, ali para continuar, mandar matar os cristãos, prender os cristãos, com a mesma coragem que ele teve de ir lá pedir essas cartas, ele teve de continuar firme na presença de Deus, pastor. Mesmo no meio de tanto descrédito. A palavra vai dizer assim, irmãos, capítulo 9, versículo de número 13 de Atos dos Apóstolos. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem
e quantos males ele tem feito aos nossos irmãos em Jerusalém. Não é poucos males, era muito. Muito. Então ele tinha coragem, ele tinha ousadia de fazer o mal. Ainda assim que a gente for estudar, a gente vai observar que na sua concepção e na sua visão ele estava fazendo o correto, não era errado. Tem que ter coragem. Você tem que ser corajoso, irmão. Bora lá para a segunda. Eita. A segunda, por que não dizer, a gente tem que ter, além da coragem, a atitude. Tem que ser corajoso para ter atitude. Tenho que ter atitude. Porque às vezes eu posso ter até a coragem, teoricamente falando, mas se eu não agir, se eu não tiver a fé, que pode complementar aqui como a terceira ferramenta. Porque quando a gente vem, pastor, para Cristo, eu particularmente, quando eu cheguei até uma igreja, escutei a palavra e logo em seguida eu levantei as minhas mãos e entreguei a minha vida a Cristo, eu tive que ser corajoso. Eu lembro-me, Jorge, você vai se lembrar, na época, tava o Fofão com a gente, tava o Baiano, o Júnior, na época assistindo o culto comigo, do meu lado, tava nós três. E no final do culto o pastor fez o apelo, e eu não pensei duas vezes, eu fui o primeiro a ir lá na frente. Os dois olham um pro outro assim e vieram atrás. Levantaram a mão também, Jorge, Tiveram a coragem, tiveram a atitude, mas talvez faltou a fé, a terceira ferramenta. Então, o que a gente tem para a gente continuar caminhando com Cristo tem que ser uma fé viva, uma fé eficaz, uma fé que a gente tem que exercer ela. Uma fé constante. Agora, como a gente vai ter uma fé constante, Jé? Se a gente confessa Jesus, eu não estou falando do recomeço. Porque o recomeço fica, talvez, Jorge, nesse processo dessas três ferramentas, e na hora que a gente vai falar da fé, não fica tão difícil. Por quê? Porque a gente já sabe como se achegar. Agora, quando a gente começa, Jorge, a gente não sabe por onde começar, e a gente escuta a voz de Deus, e a gente começa a caminhar. O meu caminhar com Deus foi assim, eu tive que ter a fé, ter a coragem, ter a atitude, e a fé. Agora, a fé, como que a gente acrescenta ela? Ouvindo uma palavra. Sim. A fé vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus. Paulo vai dizer isso, Jorge. Então, eu queria aqui, Jorge, o Gé e meu pastor, dizer que são os primeiros, são os passos fundamentais. Eu costumo dizer, enquanto o nosso pastor estava até falando aqui, acerca de alguns erros, se a gente conseguir aprender com os erros de outrem, é melhor, Jorge, do que a gente errar. É verdade. Porque Jonas, ele teve a oportunidade de ir, quando Deus deu para ele a mensagem, Deus deu para ele a cidade e o tema da mensagem, pastor. Deu mastigado para ele. Às vezes, quando a gente vai falar alguma coisa em algum lugar, a gente ora, jejua, busca, né, Jorge, uma direção de Deus. Deus, qual que é a palavra? Mas para Jonas, nessa oportunidade de Nínive, Deus deu para ele o tema da mensagem, o porquê que era para pregar. Tudo mastigado. Ainda assim ele falou, não vou. Era só abrir a boca, né? Eu não vou. Então, se a gente puder acertar com os erros de outrem, Jorge, é bem melhor que a gente sofre menos. Então, se você conseguir extrair algo aqui da nossa participação aqui, que faça com que venha somar na sua vida, não cometer os erros que eu cometi, os erros que o Jorge cometeu, eu acredito que você vai sofrer bem menos. E o que Deus tem para a sua história, para a sua vida, não sei o momento a qual você está vivendo e vivenciando, mas eu acredito que Deus ele tem algo aí para realizar sobre a sua vida, e certamente o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas você vai ter que ter a coragem, você vai ter que ter a atitude e, além de tudo, a fé. Porque a fé glória. Sem a obra, ela é morta, irmãos. Aleluia. Mas Deus, ele vai falar ainda mais ao seu coração de forma categórica. Deixa eu fazer um adendo aqui, né? Glória a Deus. Enquanto o Vitor estava falando, eu lembrei de um pastor que a gente ama, pastor Orlando. Nas suas poucas palavras que ele fala com a gente, ele sempre nos edifica. E o pastor Orlando, ele sempre me diz algo, Jorge, que eu levo para o resto da vida. Ele sempre diz assim, o ditado popular é, errar é humano. Inteligente é quem aprende com os erros. Sábio é quem aprende observando. Então, essas palavras que o pastor Orlando fala para mim,
literalmente ela fala tudo que a gente está aprendendo aqui. Jovem, entenda, pelo amor de Deus, entenda. Esse bate-papo poderia ser mais bíblico. Poderia. A gente tem, os três que estão na mesa ali, tem muita Bíblia para poder falar. O bate-papo, se a gente fosse aqui se ater a texto bíblico, a gente passava horas aqui num bate-papo bíblico. Mas por que o bate-papo está sendo mais conversa, mais nesse sentido? Porque literalmente o que a gente quer te ensinar é que tá na hora, jovem, tá na hora, líder de jovem, tá na hora, irmão, de você começar a aprender com a vida de cada um. O Gé tá aqui, ele tá firme na presença do Senhor, e qual que é o exemplo que ele tem para dar? O Gé hoje ele tem funções que tem muito obreiro que não tem capacidade de desempenhar. Obreiro de anos. Ele tem funções assim, e Deus o utiliza, o usa. A gente vai ver o Vitor, que passou as dificuldades que passou quando se converteu, tudo aquilo que a gente estava falando, principalmente na questão de o povo não aceitar e tudo mais, mas ficou firme e está aí. A gente vê o Jorge, que teve a mesma dificuldade de voltar para o Senhor depois de passar um tempo no mundo, e mesmo todo mundo olhando e falando, vai voltar para o mundo, vai voltar para o mundo, vai voltar para o mundo, persistiu. Então o que a gente está querendo fazer aqui nesse bate-papo, pelo amor de Deus, entenda, é te fazer ser sábio, de não aprender com os próprios erros, mas aprender com os exemplos que estão dados aqui. Eu tenho certeza absoluta que se o Vitor tivesse uma oportunidade de, quando tivesse intelecto, já ir direto para Jesus e não passar os 9 anos que ele falou, se eu não me engano, na dependência química, eu tenho certeza absoluta que ele não passaria esses 9 anos na dependência química, porque ele preferiria estar na presença do Senhor o tempo inteiro, ao invés de provar do amargo dificuldade de ter um testemunho. Então, em nome de Jesus, jovem, entenda, pelo amor de Deus, o que a gente está fazendo aqui é te dando a oportunidade de não precisar ter um testemunho para ser sábio em aprender, mas aprender por intermédio da palavra dos nossos convidados aqui hoje, e através das palavras deles, você ser sábio de edificar a sua própria vida. A gente aqui na representação pela história de Paulo, a gente ouviu pelo nosso irmão Vitor as 3 ferramentas necessárias para que a gente venha voltar e permanecer, que é a coragem, a atitude e a fé. Só que nós também temos aqui uma outra situação, Jorge. Nós temos aqui uma situação de um jovem que chega para o pai, pede tudo e vai embora. Eu quero que você me dê aqui 3 também. Você é justo. Poderia pedir mais. 3. Mas eu quero 3. Pai, Filho e Espírito Santo. Não. Eu quero 3 sintomas de um jovem que está prestes a sair de casa. Eita. 3 sintomas. 3 sintomas. Porque ele não acordou e falou, quero ir embora. Eu acredito que aquilo foi arquitetado. É interessante. Aquilo foi arquitetado. Então, tanto para a gente aqui falar, porque eu acredito que tem líderes, tem pastores, tem pais ouvindo Tem. isso. Então, para quê? Para que eles venham se atentar a esses detalhes. Até mesmo para a própria pessoa, porque às vezes a pessoa tá entrando numa imersão, num universo, vamos dizer assim, desconhecido, que quando ela se vê, ela já está perdida, e quando ela vê, ela já quer sair. Sim. Então, eu vou ser justo aqui, eu quero 3 sintomas de um filho pródigo. Quem sabe 3 você sintomas. mesmo teve, né, na época que você... Isso. Eu, por via das dúvidas sobre essa questão, graças a Deus eu sempre me dei bem, né, com a minha família. Também não vou ser hipócrita em dizer que eu tive as minhas divergências com meu finado pai, né, mas eu creio que talvez não fosse essa a questão para que eu, né, viesse a me afastar de Deus. Porque quando ainda era criança, a gente ainda, acho que com os meus 7 anos, foi que a minha mãe e meu pai foram aos pés de Jesus, aceitaram Jesus. E existe toda uma história por detrás, que o meu pai veio do candomblé, né? Meu pai fazia parte desses rituais aí.
Então, ele achou por bem que o caminho do Senhor era melhor e foi para a igreja, se tornou um grande homem de Deus, né? Assim, eu dialogava muito mais com a minha mãe. O meu pai, a gente também dialogava, assim, bastante. E eu costumo dizer que a minha mãe, ela pode não ter muita leitura, né? Mas se tem uma coisa que pesa no coração do filho, é o conselho de uma mãe, né? Minha mãe, com as suas poucas palavras, assim, ela dizia coisas que batiam na alma. Então, eu vejo que uma coisa é o que leva o jovem a querer se afastar dos caminhos do Senhor. Vamos lá, o primeiro sintoma. O primeiro sintoma, eu acredito que seja a curiosidade. A curiosidade, né? A curiosidade leva o jovem a querer se afastar de Deus. E aquilo que a gente falou, por mais que a pessoa faça, eu vou ali só para conhecer. Como eu já vi relatos de pessoas, até mesmo quando eu estava afastado de Deus, eu já vi jovens dizer que tinha curiosidade de saber como que era o baile funk. Né? Então, que é o que, pastor? Está na igreja, mas está com o coração ali no mundo. Então, sim, o primeiro sintoma que eu creio realmente é a curiosidade, que leva o jovem, né, a querer saber as coisas do mundo. Né? Segundo sintoma. E o segundo sintoma, o que eu posso dizer? O segundo sintoma pode ser também essa questão de carência, né? A carência. Né, a falta da presença dos pais, o acompanhamento dos pais, né, cria uma certa revolta, né, e às vezes a pessoa não acha no pai o que está procurando, né, que é o companheirismo, né, às vezes não só porque também, né, não só porque é pastor ou porque esteja envolvido em algum cargo dentro da igreja, né, pastor? Às vezes também o próprio trabalho. Sim, o serviço. Né? Como a gente entende bastante, igual aqui onde a gente mora, né? Nós moramos em uma comunidade, porque agora é comunidade, né? Já não é mais favela, é comunidade, né? Então, o que a gente vê hoje muito são as mães que são obrigadas a saírem cedo para trabalhar. E às vezes são mães solteiras, né? Sim. Que não tem um apoio paterno, não tem o pai para estar presente e por obrigação a mãe tem que levantar cedo, tem que ir trabalhar, pastor. Sim. E às vezes chega o filho, coloca alguém para poder cuidar, às vezes tem alguém para cuidar, paga, mas às vezes já a criança já com uma certa idade passa passar o dia mais sozinho, conviver mais sozinho. Então, são muitas coisas que faz também a pessoa querer conhecer um caminho. Aí, só para te cortar, aí entra a questão da internet. Isso. Que aí a pessoa vai procurando amizades. Essa é a verdade. Pessoas que aparentemente têm a mesma mentalidade, têm a mesma conversa, e quando aquela pessoa que está do outro lado convence, vai mostrando quem realmente é, a pessoa já está totalmente envolvida. É um déficit de atenção de um lado, ele quer buscar essa atenção de outro. Está buscando, tá buscando atenção, está buscando às vezes o carinho, por que não dizer, né? Em outra situação, é onde que acaba às vezes entrando em um mundo desconhecido, né? Sim. E se arrebenta todo, né? Será? Entendeu? É. E a terceira... Eu creio que não seja um sintoma, né? Mas eu creio que seja uma ação, né? Sim. Conselho de amigos. Meu Deus. Né? Eu creio que já não seja. Tem, pastor? Tu acha que tem, pastor? Né? Quantos jovens que tem amigos que não são cristãos, né? Quantos jovens, porque, pastor, eu falo por experiência, sabe o que também me fez olhar muito? Olha, o que me fez olhar muito também, e o que eu aprendi, é que assim, ó, talvez, você é um rapaz que você tem um interesse muito grande em querer progredir na vida. Você tem um interesse em fazer uma faculdade, terminar a faculdade, fazer uma outra faculdade, você está aqui, mas você já está
com seu horizonte lá na frente, há alguns anos Já atrás. arquitetou seu Cê- futuro, já sabe o que Você quer. entendeu? Você já arquitetou, você falou, não, eu vou ser isso daqui. Só que, no meio do caminho, com algumas intempéries, com algumas situações, bateu o vento, e você fez o quê? Você se afastou do caminho de Deus. Bateu uma tempestade, alguma coisa aconteceu e você passou a ouvir conselho de alguns amigos. Talvez você procurou conselho no seu pai, você não achou conselho no seu pai. Talvez você procurou conselho na sua mãe, você não achou conselho na sua mãe. Talvez você até procurou um líder de jovens para conversar e de repente quem acabou te dando conselho foi o seu melhor amigo, ou talvez alguma pessoa que se faça de seu melhor amigo. Aí de repente você vê, como eu falei, né, na nossa primeira live, você se vê numa situação que você entrou, mas espera aí, lá atrás você estava um pouquinho melhor, mas hoje você está um pouquinho pior do que quando você começou lá atrás. Então, o que é que eu entendo aqui? O que foi que na verdade eu entendi? Que quando eu estava afastado do caminho do Senhor, eu me afastei, mas os meus projetos, os meus planos foram junto. Quer dizer, eu continuava sonhando em progredir. Só que aí a gente começou a se envolver com muitas amizades, Vitor. E o que foi que eu entendi? Que, guarda bem isso, tem amigos que se fazem de seu amigo. Tem amigos que não têm projeto para a vida, pastor. Tem amigos que não têm projeto de crescimento. Sim. Tem amigos que o único pensamento é o quê? É balada, é droga, promiscuidade, prostituição. Tem amigos que só tem esse pensamento. Mas aí, quando você começa a andar com eles, quando você começa a caminhar com eles, automaticamente eles vão olhar para você, vão ver que você tem um projeto e que se você conseguir concluir, você lá na frente vai ser melhor do que eles. Não porque você é melhor do que ninguém, mas é porque houve um esforço da sua parte. Então, pastor, eles vendo isso automaticamente, o que eles vão falar? Peraí, ele pode se dar bem na vida, então vamos deixar ele como nós estamos. Então você pode acabar estando como seus amigos. O que vai acontecer? Então, aquelas pessoas que se dizem seu amigo, só tem uma intenção, te arrastar para o mesmo buraco que eles estão. Meu Deus. Então, a curiosidade, a carência e conselhos de amigos são sintomas. Aí de a alguém... gente, vamos pegar um lequezinho aqui, Sim. Nessa questão de amigo, né? Cristão. A gente está falando para um público prioritariamente jovem. Acho que a bateria do meu microfone está acabando. Aí vai dar para a gente encerrar isso aqui. A gente está falando para um público prioritariamente jovem, certo? Prioritariamente jovem. E a minha questão aqui agora, que eu gostaria do conselho de vocês também, né? Eu tenho a minha ideia, mas aí cada um de vocês também tem a sua ideia. Cristão, dá para ter amizade não crente? Dá para, Jorge, a gente reconhecer algumas amizades e continuá-las? Que nem, por exemplo, eu vou usar o exemplo do Jack. O Jack tem muitas amizades em diversas igrejas diferentes, em diversos grupos de pessoas diferentes. E amizade é uma coisa, colega é outra. Colega você pode ter um monte. De tudo quanto é lugar. Agora, para amigo, que é aquele que você pode contar com conselho e tudo. Um cristão, dá para ter um amigo que não seja cristão, que não seja protestante da mesma fé? Porque o que o Jorge disse agora é muito pertinente para os jovens, principalmente. É verdade. Tem muito jovem que não consegue entender o fato de estar na igreja por causa de um conselhinho, de uma palavra, de algo que um amigo disse. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que já é aquele enfático de dizer, Vitor, não, cristão não pode ter amigo no mundo. A gente já viu isso. Do mesmo jeito que ninguém podia jogar bola. Do mesmo jeito que ninguém podia fazer uma ação. Assistir televisão. Exatamente. Mas ir pro cinema. Meu Deus, eu vou descer de então, tobogã. Misericórdia. E aí, então, a minha intenção de trazer esse enxergue aqui é para que a gente traga essa luz para os jovens. Eu acho interessante. Já vou expor logo a minha opinião, que aí depois eu tento resolver o negócio do microfone aqui. E aí o Vitor, o Jorge, vocês deixam Deus usar aí. Eu quero falar também, sabe? A minha rápida opinião sobre isso, o que é? É que eu acho que a gente, como cristão, a gente não deve perder a amizade. Só que a gente tem que entender uma coisa: servo de Deus foi chamado por Deus para influenciar. E se você não está em capacidade de influenciar, você vai ser influenciado. Então o que você tem que entender é uma coisa, jovem. Você pode ter as amizades que você quiser, mas você tem que entender que a luz, ela traz
um ambiente diferente para as trevas. E as trevas só conseguem trazer um ambiente diferente para a luz se ela acaba com a luz, se ela quebra com a luz. Então o que eu quero trazer para você, jovem, é que eu acho que a gente deve permanecer com amizade. Porém, até porque como que a gente ia pregar? Se todo mundo que saísse da igreja, ou todo mundo que é desviado, não permanecesse na igreja, como é que eu ia ter a coragem de entregar um folhetinho? Para eles. Que tem gente que tem essa ousadia, né? Tem essa ousadia. Eu nunca falei com o meu vizinho. Mas aí no dia que eu passo no evangelismo, com aquela cara lisa, com um grupo de irmãos, aí eu quero ter a audácia de entregar um folhetinho. Ô irmão, É verdade. se você sequer fala bom dia para o seu vizinho, como é que você vai querer entregar um folheto? Você tem que primeiro pregar de um jeito certo. Então, o que eu acho interessante jovem, tenha ciência de que você pode sim ter as suas amizades. Porém, entenda que você tem que ser influenciador como servo de Deus, como embaixador de Jesus Cristo na terra. Você tem que influenciar. Sim. Eu tenho um exemplo até de mim mesmo, porque eu faço faculdade e na minha sala eu sou o único cristão assumido. Assim, que chega e fala, sou cristão. Tem os enrustidos. Entendeu? Tem, sempre Porque tem. eu já descobri na minha sala o 007. Se você estiver assistindo aqui, querido. Crente 007 Sua Sua máscara vai cair. Só se esconde. E o que acontece? Pelo fato de eu ser bem comunicativo e ser espontâneo assim, não é? as pessoas gostam disso, Então, eu comecei a andar com um grupo de pessoas na minha sala, inclusive a gente até fez uma chamada de vídeo esses dias, porque a gente realmente gosta de conversar, só que pelo fato de eu me mostrar homem de Deus, cristão, e até pelo fato de eu demonstrar isso em atitudes, dentro da minha sala, ou seja, na minha vida pessoal, eles enxergam Cristo nisso, a ponto de coisas que eles fazem, perto de mim eles não fazer. Então, se seu amigo ele não tem receio de fazer algumas coisas perto de você, começa a rever seus conceitos. Excelente conselho. Isso é verdade. Se seus amigos que falam palavrão não tem receio de falar perto de você, tem que ver o que está saindo da sua boca. Sim. Porque eu não tenho vergonha nenhuma, eu tenho amigos no mundo. Eu tenho amigos que são do candomblé, eu tenho amigos que vão para baile funk, eu tenho amigos que fumam. E nem por isso eu faço isso. E também entra a questão, do que eu me alimento? Funk, né? Do que eu me alimento? Do que eu alimento a minha alma? Porque eu fico a semana inteira, e especificamente sexta, sábado e domingo, cantando, pregando nas igrejas. Chega na segunda-feira, tá todo mundo acabado, todo mundo na ressaca, e chega o Jéssica, bom dia, que não sei o quê. Querendo ou não, isso influencia, porque as pessoas vão enxergar algo diferente, vai falar, caramba, eu enchi a cara, me alegrei à noite, esse cara agora chega aqui. Então, a gente tem que ser cristão nas nossas atitudes, e se as pessoas do mundo não têm receio de ser o mundo perto de você, eu acho que tem mundo em você também. É verdade. A gente aprende, pastor, que a melhor pregação não é aquela que você prega e as pessoas choram. Não é aquela pregação que você prega e crente sai derrubando cadeira, rodopiando, fazendo aviãozinho. Eita. Eu aprendi, que a melhor pregação de todas é a nossa atitude, né? É o nosso dia a dia, é o nosso testemunho. Isso sim, às vezes sem você falar nada, você já está pregando, né? Sim. E não é você sair sapateando por aí, irmão. Que isso isso aí, tranquilo, né, irmão? Mas a gente entende que não adianta nada eu vir aqui cantar, né? O fogo do céu cair, né? Não adianta nada eu vir aqui pregar, né, pastor? E o fogo do céu cair. Mas quando chega no serviço, na faculdade, querer. Eu tô lá falando palavrão, tô lá cobiçando, tô lá fazendo, querendo tomar uma cervejinha, né? Então, Sangue o pastor não tá vendo nada, a gente entrou nesse quesito também, entra também muito a gente querer ser bem recebido, ser aceito. É verdade. Sim. Essa é a verdade. É verdade. Muitos jovens hoje não têm uma personalidade, uma vida própria. Ela quer ser o que todo mundo quer ser. Dançar conforme Ela precisa entrar no jogo para se sentir aceito. Quando eu falo aqui, quando eu falo assim sobre conselho, e eu falo assim, independente, irmão Vitor, se a pessoa ela é crente ou se ela é ímpio, eu falo assim, não é o ímpio que vai ficar te influenciando, porque tem gente também dentro da igreja
que acaba dando conselho mal para ver a maldade. Essa Sim, que é a real. sim. Então, certeza. quando eu falo assim, ó, conselho de A amigo, Bíblia, não de é certa só o forma, amigo do mundo. Sim. Tem um texto bíblico, Jorge, que a gente vai até, vou até ter que citar ele, aproveitando o ensejo, mas você relatou algo aí que eu achei interessante. Eu fui certa feita numa empresa que eu trabalhava, tive uma reunião lá, pastor, e a pessoa que estava dando uma instrução pra gente lá, ela falou bem assim, ó, a palavra, você com a palavra tem até o poder de persuadir alguém, você até consegue fazer com que a pessoa capite É verdade. a sua ideia, você falando. Mas o exemplo, ele arrasta. A pessoa vê você fazendo, certamente, e ela vai fazer também. É o Ela vê exemplo. você praticando. E a palavra de Deus, eu estava acompanhando o raciocínio dos irmãos aí, e a palavra de Deus, a Bíblia Tá fazendo um Sagrada. esboço ali. Não, Eu a também gente vai acho. É só aqui, na veia, só na a veia. palavra de Deus vai dizer aqui no Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo de número 21, João 21, verso 3, vai dizer assim, ó, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Dizem-lhe eles, também nós vamos contigo. A gente vai observar que até dentro da igreja, até a nossa volta, às vezes não foi um conselho de Pedro. Pedro no texto não vai mostrar que ele não chamou ninguém para pescar. Chamou Foi ninguém. ele, pastor. Ele falou, vou pescar. Mas ele falou, tô indo. O que Pedro fazia antes dele ter um encontro com Deus? Ele pescava. Aí o interessante é que Jesus vai ser entregue, vai ser sepultado, e na primeira dificuldade, Pedro vai voltar às velhas práticas, né? Verdade. E através de Pedro, é aquilo que a gente está falando, às vezes a gente está dentro da igreja, só que às vezes, se a gente não tiver um cuidado de buscar uma orientação do nosso líder espiritual, nosso pastor, um obreiro, uma irmã do ciclo de oração, se a gente não tiver a sensibilidade de também conciliar aquele conselho com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, a gente acaba se precipitando. A gente viu que os discípulos foi juntos, hoje é. Pedro não chamou ninguém, ele falou, eu vou pescar. E os discípulos, a gente vai também voltar ao que faziam antes de Cristo. Agora, para a gente não tomar muito tempo aqui, pastor, o Jorge ele deu uma rápida pincelada aqui, eu gostei muito. Ah, ele eu tava falou... querendo ver qual era esse versículo que tu tava anotando aí. Eu vou ser bem sério. Tava ali rabiscando. Não, mas esse negócio não ali. dá, a gente já abriu, a gente nem fechou as primeiras gavetas, já abrimos outras. A gente não vai conseguir, não vai ter jeito. Mas eu quero aproveitar aqui o ensejo, o Jorge falou sobre a curiosidade, a carência e os conselhos maus, né, Jorge? Os Podemos, maus assim, conselhos. A gente podemos Salmo primeiro, né? Eita. A curiosidade, Jorge, se a gente for para Gênesis no início de tudo... Ó, tá fazendo esboço ali, pastor, tu viu? Eu tô aqui. Tá no esboço, tá no manto. Porque é interessante isso daqui, Eu só pastor. observo aqui, eu só vim para apresentar. Não, pastor. Mas pode falar. Eu já peguei, já Já peguei. pegou já o Ó, negócio. já. aí. Também, já. Já. Tinha um mistério ali, tinha um manto ali, pastor, no Jardim do Éden. E a ordem de Deus foi bem clara, foi específica. Tem 99, vamos colocar assim, tem 99 árvores aí. Tem uma que, se possível, não chega nem perto, não coma daquele fruto. Porque Não olhe, não. comer, sei certamente, eu morri. Tava ali, Jorge. Eita. É. Só que eu acredito que passou, não foi só vamos resumir ali na serpente, né, pastor? Porque a serpente talvez foi o estopim. Sim. Mas É com verdade. certeza, talvez, eu não sei se eu posso usar essa palavra, e os senhores podem me ajudar aqui, por favor. Já tinha permeado pelo coração, pastor. É assim dentro da igreja. Por que tocar? Por que não tocar? Por que não comer? Por que não comer? Né? E a gente é rodeado de muito porquê. Hoje a verdade. gente está liderando a mocidade, muitas das vezes é aquilo que a gente falou na primeira parte aqui, pastor. Tem muitos que não chegam na gente, não procura a gente, não procura um pastor, não procura uma liderança, não procura uma rede, não procura uma pessoa dentro da igreja, vai para uma rede social, vai para um amigo que não professa a mesma fé. Eu acho que é até pior, não é, pastor? Sim, Porque não sim. vai ter algo para É verdade. acrescentar ali na dúvida. E acaba sendo Na verdade, vai confundir mais a mais sua ainda. mente. Vai piorar. Isso é curiosidade, não é de agora, Jorge, não é de agora, é a carência. A carência, o nosso Deus, a palavra vai dizer que Jesus conosco todos os dias, até a consumação do século. É A gente verdade. somos carentes, mas a gente, em vez de buscar preencher essa nossa carência na presença de Deus, a gente quer buscar as coisas que no mundo tem para nos oferecer. E os conselhos maus é o texto que a gente acabou tomando por base aqui. Mas, para mim agradecer aqui, eu não sei como é que está o nosso tempo aí, pastor. Se a gente começar a falar aqui, a gente vai ser obrigado. Eu vi mas que a eu sem gente querer abriu... te cortar, falando sobre Já essa cortando. questão aí, mas já cortando aqui,
Tem uma frase que ela é muito assim conhecida, né? E para mim também tornou assim uma frase que eu levo para minha vida também, que a gente tem que tomar muito cuidado, que a carência ela faz a gente enxergar o amor onde não existe, né? Onde não existe, não é assim, pastor? A pessoa está carente, então qualquer coisa para ali serve. Então, faz ver amor onde não existe, onde não tem, né? Então, acontece o negócio aí. E a palavra não pode dar mais valor ainda, né? É verdade, não vai. Se a gente faz algo e ouve, não pode fazer, aí eu falo, mas por que não pode? Parece que é o proibido, né? Não vai, mas por que eu não vou? A palavra não pode gera desejo, parece, né? Assim, eu creio assim, no meu caso também assim, eu posso dizer que foi assim, curiosidade. A curiosidade, né? As pessoas falam que a curiosidade matou o gato, né? Tem essa frase também que é muito engraçada que as pessoas dizem. Mas assim, uma coisa assim que é certa que para mim marcou muito foi quando eu falei assim, eu tive uma decisão, né? Eu primeiro eu reconheci que a melhor coisa, sabe, Gé, era estar nos caminhos do Senhor. Oh, glória. Quando eu tive a coragem, eu falei assim, não, agora eu vou lá. O engraçado é que quando a gente vai de novo, a gente recomeça de novo. Quando eu recomecei, eu me lembro até hoje que eu morava em uma rua lá em cima lá e desci uma viela, que foi a igreja onde eu comecei, né? Eu recomecei. E engraçado foi que nessa época o pastor Newton? O pastor Newton, né? Eu comecei com a Bíblia aqui, ó. Quando eu ia escondida aqui, ó. Aí passou uma semana, a Bíblia aqui, passou 2 semanas, já desceu, né, pro meio do braço. Na terceira semana já estava na mão. Quando a Bíblia passou para minha mão e que eu já tomei mais coragem e que eu comecei a andar com a Bíblia na mão, eu me lembro até hoje. Isso para mim também, mais uma palavra aqui, ó. Aquilo que não te mata te edifica. Eita. O que não te mata te deixa mais forte. E eu me lembro até hoje, e não foi uma pessoa, é uma pessoa que também que já foi evangélica também, e isso eu levo pro resto da vida. Se afastou do caminho do Senhor. Aí quando me viu descer, no primeiro dia que eu tive coragem de descer com a Bíblia na mão, a pessoa me falou para mim assim, ó, você na igreja? Não acredito. Sorriu para mim e falou assim, ó, eu não te dou 3 meses para você estar com a gente aqui de novo, aqui bebendo, né? Filho de Baal. Aí, a princípio, aquilo veio com uma seta tão grande assim que eu falei, meu Deus, a princípio isso ia me entristecer. Mas como a gente já estava debaixo de uma experiência com Deus, o Espírito Santo falou ao meu coração, atenta. Falei, atentar? Isso, atenta para o que as pessoas esperam de você. Então, quando eu realmente observei e entendi que era isso que muitos esperavam de mim, Vitor, ali foi, não que me matou, mas foi o que me deixou forte. Então, toda vez quando eu pensava em titubear, e eu via a mesma pessoa falando assim, ó, eu não dou 3 meses, você vai estar aqui com a gente. E graças a Deus, hoje já está mais de 10 anos que eu estou firme com Jesus aí. Aleluia. Graças a Deus. E outra, ó, só uma coisa aqui, ó, para você que está ouvindo a gente aqui, ó. Eita. Eu vou falar uma coisa aqui, ó. Não é fácil recomeçar. É verdade. É difícil. E sabe onde que dói mais? É quando as pessoas que a gente espera que vai nos apoiar são as pessoas que viram as costas. Sabe por que muitas pessoas às vezes não acreditam que você vai conseguir? Porque não é a primeira e nem a segunda vez que você está tentando. Talvez você está tentando se livrar das drogas, ó, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira. Olha, talvez você já esteja na sua 50ª vez, eu não sei quanto tempo faz que você está tentando um recomeço. Mas deixa eu te dizer uma coisa, em todas as vezes que você tenta e que você fracassa, o Espírito Santo está lá dizendo assim, ó, tenta mais uma vez que eu só consigo. E ó, eu vou dizer aqui uma coisa do fundo do meu coração, acredita em você, Oh, glória. acredita que você é capaz,
Quando você passar a entender que se você não olhar para você primeiro, para você parar de olhar o que as pessoas dizem de você, você não vai... Sabe por quê? Ó, ninguém acredita no seu recomeço, essa é a verdade. Ó, ninguém está acreditando que você vai se levantar. Ninguém está acreditando que você vai sair das drogas. Ninguém está acreditando que você vai sair da prostituição. Mas Deus sabe o desejo que está ardendo no teu coração, como um dia ardeu no meu. E eu falei, Deus, um dia eu vou me libertar, eu vou sair dessa vida e o seu nome vai ser glorificado na minha vida. E hoje eu estou aqui porque antes de olhar para o que as pessoas dizem, Vitor, eu olhei para mim e eu falei, não, eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Então, quando eu parei de olhar para as pessoas que zombavam de mim porque eu tentava e não conseguia, sabe qual que é a questão? Tem muitas pessoas também que não vêm, pastor, porque tem medo. Sim. Tem medo do quê? Tem medo da rejeição. Tem medo de chegar aqui na igreja aqui, sabe, e ser rejeitado. Mas entenda uma coisa, pode teu pai te rejeitar, pode tua mãe te rejeitar, pode teus irmãos te rejeitar. Enquanto Deus está te aceitando, fique em paz. Aleluia. O que Deus começou na tua vida, Ele vai fazer independente do que as pessoas desacreditam de você. Aleluia. Glória a Jesus. Eu estou entrando na fiação aqui já, irmão. Eu vou entregar, não vou levar nada para casa. E existe dois tipos de pessoa, né, Jorge? Existem dois tipos de pessoas na humanidade. Os que influenciam e os que são influenciados. Meu Deus. É o resumo do que até aqui Deus ele tem soprado ao meu coração. Existem dois tipos de pessoas no mundo. Os que influenciam, né, formam opinião. É verdade. Qualquer vento tira, qualquer vento derruba, mas eu acredito que Deus está levantando através Glória a Deus. Desse bate-papo aqui, pastor. Abençoado. Influenciadores, influenciadores. Eu creio. Você vai influenciar na sua faculdade, você vai influenciar no seu trabalho, você vai influenciar lá no parque, no shopping, onde você estiver, você vai ser um influenciador. Você vai ser uma ferramenta, um instrumento de Deus. E o interessante, irmãos, é que lá na faculdade, o Gé citou aqui que talvez tem até lá os cristãos meio escondidos, com medo 007 de aparecer, né? O James Bond. Escondido, que a gente só descobre que ele é crente quando vai pro culto, por causa da Bíblia. Mas hoje está tudo online. Isso quando ele vai, né? Quando ele vai, detalhe. Isso quando ele mas vai. isso fica para o outro tópico. Com essa quarentena, então... Mas interessante, Jorge, é que a palavra vai dizer, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo de número 22, fiz como fraco para ganhar os fracos. E fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. A gente precisa ser um influenciador, irmãos. Não estou falando para você mudar de cor, que nem camaleão, não. Mas você é cristão, irmão, na primeira brecha, na primeira oportunidade, porque Deus ele nos dá a estratégia, nos dá a direção. E certamente você vai ser desperto, está sendo desperto, foi desperto por essas palavras, por essa nossa participação aqui. Certamente Deus ele vai te levantar como um mega influenciador, mais do que você já é. Sinta-se abençoado em nome do Senhor. E nessa área não dá para ser flexível. Não. Tem que ser... Ou é quente ou é frio. Bora lá. Fala o resto não. Processo do recomeço. Para a gente terminar aqui. Para a gente terminar com chave de ouro. Nós temos 5 minutos. Eu dividi ela em 3. Em pause, que é onde a gente analisa. Peraí, olha o que eu estou vivendo. Isso. E olha o que eu posso viver. Essencial. É onde a gente pesa na balança. Tem o back, que é retroceder. Voltar. Que eu acredito que esse deve ser o mais difícil. Você ter que voltar do zero. Começar tudo de novo. E o pior deles, começar. Start. Eu coloquei aqui, vivendo a descrença das pessoas em relação a você. Credibilidade zero, pois a visão é de que o recomeço é pior do que começar. Para a gente terminar aqui, Jorge, para você que recomeçou, você já contou aqui mais ou menos a sua experiência do recomeço, o que marcou a sua vida que hoje eu falo recomeço, você lembra isso, vem à sua memória, e eu quero que você conte para as pessoas que estão nos assistindo essa experiência o que marcou em você, e eu quero perguntar para o Vitor já para a gente encerrar. Hoje,
Hoje vocês me veem aqui gordinho aqui, graças a Deus, Aleluia. né? Mas eu me lembro que foi de uma foto minha que eu vi, de um Natal que a gente passou. E ali foi o que me fez assim querer voltar para Jesus e querer recomeçar, né? E com os meus quase 60 quilos eu estava muito magro. Então eu olhei para mim, foi o ponto crucial para mim recomeçar. Foi quando eu passei a sentir vergonha de mim mesmo. Aí eu falei, eu vou recomeçar, mas o que mais assim doeu e o que me fez mais forte foi o fato de ninguém acreditar que eu conseguiria recomeçar. Então, talvez ninguém acredita que você é capaz, né? E é isso que vai te dar força, é o que vai fazer você recomeçar. É o fato de ninguém acreditar. Então, você tem que provar algo não falando, né? Mas pelas suas atitudes. É como se fosse gasolina, né? Gasolina. O que foi assim, o que me deu o up assim mesmo foi quando eu passei a sentir vergonha de mim mesmo, né? Então, eu falei, não, eu quero recomeçar. Aí ninguém acreditou, pode ninguém acreditar, mas se Deus acredita em mim, eu mesmo acredito em mim, amém, hoje eu estou aqui. Glória. Eu acredito que esse processo também serve para quem vai começar, né, ô Vitor? E dessa experiência aqui, o que mais marcou para você? O que mais foi difícil passar? Apocalipse capítulo 1, capítulo 2, versículo 4, vai dizer assim, ó, tenho porém contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não se arrepender. Acho que a gente tem que se arrepender, né, Jorge? É verdade. Quando a cegueira espiritual ela cai, quando eu olhei para o meu viver, para a minha vida, para aquilo que eu estava vivendo, para a minha família, que chegou ao ponto de estar se deteriorando a minha família, Jorge, por chorando conta da vida que eu levava, então aquilo ali fez com que eu fizesse uma rápida retrospectiva daquilo que eu estava vivendo, e foi o fim, foi quando eu olhei para mim e falei, eu preciso mudar, eu já não aguento mais. E certa feita, uma senhora que teve a coragem, que na época, a vida que a gente levávamos, poucos tinham coragem de sequer entregar um folheto, a gente nem gosta de falar sobre o nosso passado, porque dá a entender, se a gente não tiver um cuidado, né, Jorge? É verdade. Que a gente sente falta do que a gente vivia. Então eu prefiro nem citar muita coisa, mas eu lembro-me, pastor, que uma senhora uma vez perguntou para mim qual era o meu sonho. Qual era o meu sonho? E eu olhei para aquilo ali, eu escutei aquilo ali, pastor, e vi que eu não tinha sonho nenhum. Meu Deus. Eu não tive resposta, Jorge. Então eu entendi que eu precisava mudar, que eu precisava de um Deus, que eu precisava de um norte, que a vida a qual eu vivia não estava legal. Então eu gostaria de expressar aqui, Marcos capítulo 3, versículo 13, a palavra vai dizer que chamou para si os que ele quis. Então, se Jesus nos chamou, ele também te chamou porque ele foi até a cruz do meio por amor a mim, amor a você. Oh, glória. E ele te ama. E Glória ele te chamou para que você dê muitos frutos, viu? Então que Deus continue te abençoando, que Deus te levanta, que Deus te dê força, graça, ânimo, que Glória Deus a te Deus. cure, que Deus Em nome de injeta Jesus. fé na sua Glória a vida, Deus. e que independente se E você vai reconheça, começar né, ou Vitão? você vai recomeçar, que venha a ser uma trajetória para a glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe meu pastor. Obrigado, pastor Ciérito, pelo Glória a convite. Deus. Que Deus continue abençoando o Senhor. O Senhor também, Jéssica Ferazaf, uma alegria estar ao seu lado, e também Jorge Ribeiro. Que Amém. Deus continue te abençoando em nome de Posso Jesus. dar suas minhas palavras. Pastor, muito obrigado, Jé. O importante é que nós também reconheçamos, né, que nós precisamos mudar, né? Obrigado por essa oportunidade, por esse momento. Amém. Creio que eu também aprendi muito, né, que o Senhor nos venha, que o Senhor Eu venha nos aprendi conceder demais. mais momentos com esse, né? Falar é prata, ouvir É ouro, É né? ouro. glória a Deus. Tá Eu tô bom? saindo daqui rico. Obrigado por esse momento. Estou saindo daqui também muito feliz. Aprendi muito também, né? Tô feliz, tô feliz. Vai lá, pastor. Nessa oportunidade eu quero, em primeiro lugar, agradecer aos nossos convidados, irmão Jorge, irmão Vitor. É sempre uma alegria ter você conosco, em nome de Jesus, ao irmão Jéssica, Amém. por mediar, né, Muito esse obrigado. bate-papo maravilhoso. E a você que está nos assistindo, compartilha com os seus amigos, porque independente se você está começando ou recomeçando, você transmitir essa mensagem aos seus amigos, aos seus colegas, é parte fundamental. Então, você que está nos ouvindo por intermédio do podcast,
que você venha ser edificado, e você que está nos ouvindo através do canal, você também venha compartilhar. A única coisa que eu te peço é o seguinte, eu vou deixar no canal, aqui embaixo na descrição, o Instagram da página do Depois do Culto, @Depois do Culto TV. E aí na próximo bate-papo relâmpago, né, Gé? A gente vai estar mandando o temário e vocês vão estar mandando para a gente as perguntas. Essas perguntas o Gé selecionou lá da sua casa, algumas pessoas do seu Instagram que mandaram. Do meu Instagram, muitas né? pessoas, teve Deus um retorno abençoe a muito eles. legal. Muitas Aleluia. pessoas interagiram e a gente quer mais interação com vocês. Queremos saber o que vocês, de assuntos que vocês querem que a gente venha abordar aqui. Então a gente busca ter esse contato com vocês e é muito bom, né? Porque aí a gente consegue desenvolver melhor o nosso bate-papo relâmpago. Já terminou? Terminou. Só fazer o encerramento aí. Pode fazer o encerramento. Gente, então, pra gente terminar aqui, eu quero agradecer, agora eu agradeço, né? Nosso irmão Aleluia. Vitor, nosso irmão Jorge, obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado por ter nos dado esse momento aqui honroso e de grande valia. Se eu fosse você, eu já ia lá pro primeiro também, assistia lá, porque o papo é bom demais, está disponível em todas as plataformas digitais. Se você está ouvindo esse e ainda não ouviu o primeiro, procure aí na sua plataforma que está disponível o primeiro. Para você que está no YouTube, aqui embaixo na descrição, vamos deixar o link da primeira parte desse bate-papo relâmpago sobre o tema Começar versus Recomeçar. Esse foi Bate-Papo Relâmpago com Géser Ferazaf.